A música parou. O silêncio caiu como chumbo sobre a festa de noivado. Pedro Luz, caipira de mãos calejadas e coração puro, ficou parado na porta do salão, olhando para a cena que destruiria sua vida em 3 segundos. Marina, sua noiva, a mulher que tinha prometido amor eterno apenas 6 meses atrás, estava encostada na parede dos fundos, os lábios colados nos de Rodolfo Sampaio, o homem mais rico da região. Não era um beijo rápido, não era um acidente. Era entrega. Era traição com gosto de escolha. Essa é a história de como um homem simples do interior virou lenda na própria terra. Não por vingança, não por ódio, mas por uma escolha que ninguém esperava. Fique até o final, porque quando a verdade vier à tona, você vai entender que às vezes perder tudo é a única forma de ganhar o que realmente importa. E me conta, você está assistindo de onde? Deixa nos comentários. 3 horas antes daquele beijo, Pedro Luz estava em pé na varanda do pequeno sítio que herdara dos pais, ajeitando a camisa branca que raramente usava. O espelho rachado na parede refletia um homem de 32 anos, pele queimada de sol, cabelo escuro penteado com capricho, olhos castanhos que carregavam uma timidez antiga. Não era bonito no sentido da cidade, mas tinha a beleza honesta de quem trabalha a terra desde criança. Você tá muito arrumado, mano, disse Joana, sua irmã mais nova, encostada no batente da porta. Ela tinha voltado para a região havia apenas 2 semanas, depois de anos morando em Belo Horizonte. O cabelo curto, a roupa mais moderna, tudo nela gritava cidade, mas os olhos ainda tinham o mesmo brilho de menina do interior. Pedro deu um sorriso tímido. A Marina pediu para eu me arrumar. Disse que a festa ia ser importante. Joana franziu a testa. Havia algo no tom dele que a incomodava, uma obediência que parecia exagerada. Importante como? Vai ter gente importante da região, Pedro respondeu, ajeitando o colarinho. O prefeito, uns empresários, o pessoal todo. E desde quando você liga para gente importante? Joana perguntou, cruzando os braços. Pedro parou de mexer na camisa e olhou para a irmã. Desde que eu vou casar com uma mulher que merece que eu me esforce. A resposta saiu sincera, quase dolorosa de tão verdadeira. Joana sentiu um aperto no peito. Conhecia o irmão como ninguém. Depois que os pais morreram naquele acidente de carro há 5 anos, Pedro tinha se fechado no sítio, trabalhando sozinho, comendo sozinho, dormindo sozinho. Ele tinha 27 anos na época e parecia que tinha desistido de viver de verdade. Marina Fonseca tinha chegado na vida dele como uma bênção tardia. Professora da Escola Municipal da Vila de Santo Antônio do Vale, ela tinha aparecido no sítio 6 meses atrás, pedindo doação de verduras para a merenda escolar. Pedro, sempre generoso, tinha dado tudo o que ela pediu. E Marina tinha voltado na semana seguinte, e na outra. Até que um dia ela aceitou tomar um café na varanda. Pedro se apaixonou devagar, mas completamente. Marina era bonita, sim, com seus cabelos castanhos claros, sempre presos num rabo de cavalo, olhos verdes espertos, sorriso que iluminava. Mas o que realmente pegou Pedro foi a atenção. Ela ouvia quando ele falava sobre a plantação, sobre os pais, sobre a solidão. Ou pelo menos parecia ouvir. Você está feliz, Pedro? Joana perguntou de repente, a voz mais séria. Ele virou o rosto, surpreso. Claro que tô. Vou casar. Não foi isso que eu perguntei. Pedro hesitou. Depois respondeu com um sorriso pequeno. Eu tô feliz, mana. Pela primeira vez em 5 anos, eu acordo e não sinto aquele buraco no peito. Joana assentiu, mas não respondeu. Havia algo que ela não conseguia nomear. Uma sensação ruim que vinha crescendo desde que voltara para a região e conhecera Marina. A noiva do irmão era educada demais, atenciosa demais, interessada demais. Mulher nenhuma é perfeita daquele jeito. Eles foram para a festa na caminhonete velha de Pedro.
O salão da comunidade estava enfeitado com balões brancos e dourados, mesas arrumadas com toalhas limpas, gente vestida com a melhor roupa que tinha. A festa de noivado tinha sido ideia de Marina. A gente precisa celebrar, amor, ela tinha dito, passando a mão no rosto dele com carinho. Você merece ser feliz na frente de todo mundo. Na época, Pedro tinha achado estranho. Ele não era homem de festa, não gostava de atenção. Mas Marina tinha insistido tanto com aquele jeito doce que ele tinha concordado. Agora, entrando no salão cheio, ele se sentia deslocado, como peixe fora d'água. Pedro, Marina! O prefeito Augusto veio cumprimentá-los com efusividade exagerada. Que festa linda, parabéns para os noivos! Pedro apertou a mão do homem sem jeito. Marina sorriu radiante, respondendo por ambos. Obrigada, prefeito. Estamos muito felizes. Enquanto Marina circulava pelo salão, cumprimentando todo mundo com naturalidade, Pedro ficou mais quieto, aceitando os parabéns com timidez. Foi quando viu Rodolfo Sampaio entrar. Rodolfo tinha 45 anos, cabelo grisalho penteado para trás, terno impecável, postura de quem manda. Era dono da maior fazenda da região, controlava o comércio de gado, tinha dedos em tudo, prefeitura, banco, terras. E nos últimos 2 anos vinha oferecendo dinheiro pelo sítio de Pedro. A primeira vez tinha sido logo após a morte dos pais. Rodolfo tinha aparecido no sítio com uma proposta. Rapaz, você é novo, não precisa ficar preso a essa terra. Te pago um bom dinheiro, você vai para a cidade e começa uma vida nova. Pedro tinha recusado na hora. Aquela terra tinha o suor do pai, as mãos da mãe, as memórias da infância dele e de Joana. Não era apenas propriedade, era história. Rodolfo tinha voltado mais 3 vezes, sempre aumentando o valor. Na última, há 4 meses, tinha deixado claro. Olha, Pedro, eu preciso dessa terra. Tenho um projeto grande aqui para a região. Você está atrapalhando o progresso. Pedro tinha sido firme. Não está à venda, seu Rodolfo, e nunca vai estar. O empresário tinha ido embora com um sorriso fino, perigoso. A gente conversa depois, rapaz. Agora, vendo Rodolfo entrar na festa de noivado, Pedro sentiu um frio na nuca. O homem não tinha sido convidado. Marina veio até ele rapidamente, o rosto levemente tenso. Amor, eu preciso falar com umas pessoas lá fora. Você fica aqui, tá? Quem você precisa falar? Pedro perguntou, estranhando. Só umas coisas da escola. Ela respondeu rápido, beijando a bochecha dele. Já volto. E saiu. Pedro ficou ali, segurando o copo de refrigerante, sentindo o peso dos olhares. Seu Oliveira, o vizinho idoso que tinha sido amigo do pai, aproximou-se devagar. Rapaz, o velho disse baixo, você sabe que o Rodolfo está aqui, né? Sei, Pedro respondeu, mas ele não foi convidado. Seu Oliveira coçou a barba branca. Pois é, e a sua noiva saiu correndo quando ele chegou. Pedro sentiu o estômago revirar. O senhor está insinuando o quê? O velho levantou as mãos. Não estou insinuando nada, menino. Só estou dizendo que homem rico não vem em festa de caipira por educação. Vem por interesse. A frase ficou no ar como fumaça. Pedro tentou ignorar, mas não conseguiu. 10 minutos se passaram. Marina não voltava. Ele começou a procurá-la com os olhos pelo salão. Nada. Joana apareceu ao lado dele. Cadê a Marina? Saiu para falar com alguém. Faz tempo? Uns 10 minutos. Joana olhou ao redor. Vou dar uma volta, ela disse, mas o tom era de quem vai investigar. Pedro continuou ali, tentando manter a compostura, conversando com conhecidos, aceitando abraços. Mas o coração dele já estava disparado. Tinha algo errado. Ele sentia. Foi quando Joana voltou. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados. Ela puxou Pedro pelo braço com força. Vem comigo, agora. Joana, que... Agora, Pedro?
Ele a seguiu para fora do salão, o coração na garganta. Joana o guiou pela lateral do prédio, em direção aos fundos onde ficavam os banheiros e um pequeno depósito. E foi ali, na penumbra, iluminados apenas pela luz fraca que vazava de uma janela, que Pedro viu Marina encostada na parede. Rodolfo Sampaio com as mãos na cintura dela. Os lábios dos dois grudados num beijo que não tinha nada de inocente. O mundo parou. Pedro ficou paralisado, a respiração presa, como se tivesse levado um soco no estômago. Não era possível. Não podia ser real. Joana segurou o braço dele com força, como se soubesse que ele ia desmoronar. Pedro! Foi Marina quem viu primeiro. Ela se afastou de Rodolfo num pulo, os olhos arregalados, a mão na boca. Pedro! Eu... Mas não tinha explicação. Não tinha desculpa. Rodolfo, pelo contrário, nem tentou disfarçar. Apenas ajeitou o paletó com calma, olhando para Pedro com uma expressão que misturava desprezo e vitória. Desculpa estragar sua festa, rapaz, Rodolfo disse, a voz tranquila demais. Mas acho melhor a gente ter uma conversa séria. Pedro não respondeu, não conseguia. A garganta estava fechada, os olhos ardendo. Marina deu um passo na direção dele, as mãos estendidas. Pedro, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? A voz de Pedro saiu rouca, quebrada. Explicar que você estava beijando outro homem no dia do nosso noivado? Marina abaixou a cabeça, as lágrimas começando a cair. Mas Pedro viu algo naquelas lágrimas que o machucou ainda mais. Não era arrependimento verdadeiro, era desespero por ter sido pega. Rodolfo deu um passo à frente, colocando-se entre Pedro e Marina. Olha, vamos ser adultos aqui. A Marina e eu, a gente tem uma história. E você, ele apontou para Pedro com desdém, você é um caipira que vive num sítio meia boca. Que futuro você ia dar para uma mulher como ela? A raiva começou a subir, queimando o peito de Pedro. Mas antes que ele pudesse responder, Joana explodiu. Sua história? História! Ela avançou em Rodolfo, o dedo em riste. Você é um velho nojento que não consegue aceitar um não. Rodolfo sorriu, frio. Cuidado com a língua, menina. Foi quando o barulho de passos apressados chegou. Gente do salão tinha ouvido as vozes alteradas e estava vindo ver o que acontecia. Em segundos, meia dúzia de pessoas apareceu nos fundos do prédio. O prefeito Augusto foi o primeiro. Que está acontecendo aqui? Ninguém respondeu. Mas a cena falava por si. Marina com o rosto manchado de lágrimas e batom borrado, Rodolfo ajeitando a roupa, Pedro parado como estátua. Dona Neuza, a fofoqueira oficial da vila, arregalou os olhos e levou a mão ao peito. Meu Deus do céu! Marina, o que você fez? A notícia se espalhou pelo salão em menos de 1 minuto. Quando Pedro finalmente entrou de volta, todos os olhares estavam nele. Não eram olhares de pena, eram olhares de escândalo, de julgamento, de curiosidade mórbida. Marina tentou segui-lo. Pedro, me escuta, por favor. Foi um erro, eu... Ele parou, virou-se lentamente. Quando falou, a voz saiu baixa, mas carregada de uma dor que cortava. Erro é tropeçar, Marina. Isso aqui foi escolha. E saiu da festa sem olhar para trás, Joana correndo atrás dele. O salão ficou em silêncio absoluto por 3 segundos. Depois, explodiu em falatório. Pedro entrou na caminhonete com as mãos tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. Joana subiu ao lado dele sem dizer nada, apenas colocou a mão no ombro do irmão. E foi ali, dirigindo pela estrada escura de volta para o sítio, que Pedro deixou as lágrimas caírem. Lágrimas silenciosas, de um homem que tinha acreditado que finalmente não estava mais sozinho. Mas estava, mais sozinho do que nunca. Porque agora, além da solidão, carregava também a humilhação. E o que Pedro ainda não sabia, o que ia descobrir nos próximos dias, era que aquela traição não era apenas sobre amor. Era sobre terra, era sobre dinheiro, era sobre um plano que vinha sendo armado há meses.
E quando a verdade completa viesse à tona, Pedro teria que fazer uma escolha que mudaria não só a vida dele, mas de toda a comunidade. No próximo bloco, a gente descobre o que realmente Marina e Rodolfo estavam planejando. E por que aquelas terras de Pedro valiam tanto mais do que ele imaginava. Pedro não dormiu naquela noite. Ficou sentado na varanda do sítio, olhando o escuro, ouvindo os grilos, sentindo o peso da humilhação apertar o peito como se fosse cimento. Joana tinha tentado conversar, mas ele pediu silêncio. Não tinha palavras para o que sentia. Quando o sol nasceu, vermelho e quente, Pedro estava no mesmo lugar. Os olhos ardiam de cansaço, mas a mente não parava. Via a cena repetindo sem parar. Marina encostada na parede, Rodolfo com as mãos nela, o beijo. E pior que a imagem era a sensação. A sensação de ter sido enganado, usado, transformado em piada. Joana saiu de casa com 2 canecas de café. Sentou-se ao lado do irmão sem pedir licença e estendeu uma para ele. Pedro pegou, mas não bebeu. Você precisa comer alguma coisa, ela disse. Não tenho fome. Pedro, eu disse que não tenho fome, Joana. A voz dele saiu mais alta do que pretendia. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Desculpa. Joana ficou quieta por um momento. Depois disse com a voz firme. Eu sempre achei ela falsa. Pedro virou o rosto. Você não conhecia ela direito. Eu conheço gente, mano. E aquela mulher sempre foi doce demais, atenciosa demais. Mulher assim tá sempre querendo alguma coisa. Pedro sentiu a raiva subir. Então você acha que ninguém podia gostar de mim de verdade? Que eu não mereço? Não é isso, Joana cortou. Você merece tudo, Pedro. Você é o homem mais honesto que eu conheço. Mas por isso mesmo, você é alvo fácil para gente que não presta. A frase doeu porque era verdade. Pedro sabia disso. Sempre soube que não era esperto para essas coisas. Não entendia de jogo, de segundas intenções. Acreditava nas pessoas porque não sabia fazer diferente. Foi quando o barulho de um carro subindo a estrada de terra chamou a atenção. Era uma caminhonete preta, reluzente, completamente deslocada naquele sítio simples. Pedro conhecia aquele carro. Rodolfo Sampaio desceu com a calma de quem está em casa. Usava calça social, camisa branca, botina de couro cara. Parecia um empresário fazendo visita de negócios, não um homem que tinha destruído um noivado na noite anterior. Pedro se levantou devagar. Joana ficou ao lado dele, tensa. Bom dia, Rodolfo disse, tirando os óculos escuros. O sorriso era fino, controlado. Podemos conversar? Não temos nada para conversar, Pedro respondeu, a voz dura. Eu acho que temos. Rodolfo deu alguns passos em direção à varanda, mas parou quando viu a postura de Pedro. Olha, rapaz, eu vim aqui para a gente resolver isso como homens. Resolver? Pedro deu um passo à frente, as mãos fechando em punhos. Você beijou minha noiva no dia do meu noivado e quer resolver? Rodolfo suspirou, como se Pedro fosse uma criança que não entendia as coisas. Vamos parar de fingimento. Você e eu sabemos que a Marina nunca te amou de verdade. A frase foi como um tiro. Pedro sentiu as pernas bambas, mas se segurou. Sai daqui. Ela estava comigo antes de conhecer você, Rodolfo continuou, implacável. A gente tem uma relação há mais de 1 ano. Eu pedi para ela se aproximar de você. Joana arregalou os olhos. Você pediu? Rodolfo olhou para ela como se notasse sua presença pela primeira vez. É, mocinha, eu pedi, porque esse sítio aqui... Ele apontou ao redor. Tá em cima de algo que eu preciso. E como seu irmão teimoso não quis vender, eu tive que usar outra estratégia. Pedro sentia o chão fugir. Você mandou ela se aproximar de mim? Tudo foi mentira desde o começo? Não foi pessoal, rapaz. É negócio. Rodolfo colocou as mãos nos bolsos relaxado. E olha, eu até paguei bem.
A Marina ganhou uma grana boa para fazer o papel de namorada. O plano era ela casar com você, conseguir acesso às escrituras e a gente resolver isso de forma civilizada. Civilizada? Joana estava tremendo de raiva. Você chama isso de civilizado? Rodolfo ignorou ela, focado em Pedro. Mas aí a idiota se apaixonou de verdade por mim. Ele deu uma risada curta. Mulher é complicado, né? Começou a ter crise de consciência, disse que não queria mais enganar você. Eu tive que tomar as rédeas ontem. Pedro sentia náusea. Por quê? Por que essa terra é tão importante? Rodolfo sorriu, e foi um sorriso de quem finalmente ia mostrar as cartas. Porque debaixo do seu sítio passa a nascente mais importante da região. Água limpa, abundante, que abasteceria um empreendimento bilionário que eu estou montando. Resorts, condomínios de luxo, clube. Eu já comprei todas as terras ao redor. Só falta a sua. Pedro ficou em silêncio, processando. A nascente. Ele sabia que tinha, claro. Ficava lá nos fundos do sítio, um olho d'água que sempre corria, mesmo nas secas brabas. Mas nunca imaginou que valia tanto. E você acha que eu vou entregar agora? Pedro disse, a voz baixa, mas firme. Depois de tudo que você fez? Você vai, Rodolfo respondeu com certeza absoluta. Porque agora todo mundo na vila sabe que você foi feito de trouxa. Você virou piada, rapaz. O caipira que foi traído pela noiva com um homem rico. Quanto tempo você acha que aguenta ficar aqui, com todo mundo rindo de você? A frase acertou em cheio. Pedro sabia que era verdade. Já podia imaginar as conversas no bar, na feira, na praça. Pobre Pedro, coitado. Achou que uma mulher bonita ia gostar dele. E tem mais, Rodolfo continuou, vendo que tinha atingido o alvo. Eu tenho influência nessa região. Banco, prefeitura, comércio. Se eu quiser, eu torno sua vida impossível. Crédito negado, estrada sem manutenção, fiscalização em cima de você toda semana. Você vai desistir cedo ou tarde. Joana deu um passo à frente. Isso é ameaça. Não, mocinha, é realidade. Rodolfo tirou um envelope do bolso e jogou na varanda. Aí dentro tem uma proposta generosa. Muito dinheiro. O suficiente para você e seu irmão começarem uma vida nova em qualquer lugar. Pedro olhou para o envelope como se fosse uma cobra. Eu não quero seu dinheiro. Então você é mais burro do que eu pensava. Rodolfo colocou os óculos escuros de volta. Você tem uma semana para pensar. Depois disso, as coisas vão ficar desagradáveis. Ele entrou na caminhonete e foi embora, levantando poeira na estrada. Pedro ficou parado, olhando o envelope no chão. Joana pegou o papel e rasgou sem abrir. A gente não precisa disso. Pedro se sentou na varanda, a cabeça nas mãos. Joana, ele tem razão. Eu virei piada. Como é que eu vou ficar aqui encarando todo mundo? De cabeça erguida, ela respondeu. Porque você não fez nada de errado. Quem deve estar com vergonha é a Marina e aquele nojento. Mas mesmo assim, Pedro sentia o peso. Nos dias seguintes, a sensação só piorou. Toda vez que ia à vila, sentia os olhares. As conversas que paravam quando ele chegava. Os sorrisos finos. Dona Neuza tinha espalhado a história com todos os detalhes suculentos, e agora todo mundo sabia. O que machucava mais era que algumas pessoas pareciam ter pena. Ah, Pedro, você merecia coisa melhor. Outras faziam piada disfarçada. E aí, rapaz, já arrumou outra noiva? E havia aquelas que simplesmente olhavam com julgamento, como se ele fosse culpado por ter sido enganado. Marina tentou ligar 3 vezes. Pedro não atendeu. Ela apareceu no sítio numa tarde, mas ele mandou ela embora sem conversar. Não queria ouvir desculpas, não queria explicações. Só queria que tudo aquilo desaparecesse. Foi seu Oliveira quem apareceu na quinta-feira, trazendo notícias ruins. O velho chegou devagar, tirando o chapéu de palha antes de falar.
Rapaz, eu vim te avisar. O Rodolfo está fazendo pressão. Que tipo de pressão? Joana perguntou. Ele foi no banco, onde o Pedro tem conta, deu um jeito de negarem o crédito para o plantio da próxima safra e falou com o prefeito sobre irregularidades aqui no sítio. Pedro levantou os olhos cansado. Irregularidades? Besteira, cercas, licenças, essas coisas que ninguém nunca ligou. Mas se eles quiserem encher o saco, podem. Era exatamente como Rodolfo tinha prometido. Ele não ia dar sossego. Tem mais? Seu Oliveira continuou, visivelmente constrangido. O pessoal da vila está dizendo que você devia vender, que está sendo teimoso à toa, que o Rodolfo vai trazer progresso para a região, emprego. Então agora eu sou o vilão? Pedro perguntou amargo. O velho balançou a cabeça. Gente, é assim, meu filho. Quando o dinheiro entra na conversa, princípio sai pela janela. Naquela noite, Pedro saiu para caminhar pelo sítio. Foi até a nascente, lá nos fundos, onde a água brotava cristalina entre as pedras. Sentou-se numa rocha e ficou olhando. Aquela água tinha matado a sede do pai dele, da mãe, dele mesmo quando criança. Tinha regado a horta, alimentado os animais. Era vida. E agora era cobiça. Ele pensou em desistir. Seria mais fácil. Pegar o dinheiro, ir embora, começar de novo longe dali. Mas toda vez que pensava nisso, via o rosto do pai. Lembrava das palavras que ele sempre repetia. Terra não é só chão, filho. É raiz, é história. Quem vende a terra, vende a alma. Pedro ficou ali até a lua aparecer. Quando voltou para casa, encontrou Joana na cozinha mexendo num café. Eu não vou vender, ele disse. Joana sorriu, orgulhosa. Eu sei. Mas eu também não sei como vou aguentar tudo isso. A pressão, a fofoca, a solidão. Você não está sozinho, Joana disse, firme. Eu voltei para cá porque você é meu irmão e eu não vou embora. Pedro sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Apenas abraçou a irmã, forte, como se ela fosse a única coisa sólida no mundo que estava desmoronando. O que Pedro não sabia ainda era que Joana guardava um segredo. Nos dias em que tinha ficado na cidade, ela tinha procurado informações sobre Rodolfo Sampaio e tinha descoberto coisas que podiam mudar tudo, mas ela ainda não tinha contado, porque precisava ter certeza, precisava de provas, e quando essas provas aparecessem, a história toda ia virar de cabeça para baixo. No próximo bloco, a verdade sobre Rodolfo começa a vir à tona. E Pedro vai descobrir que ele não é o único que tem motivos para lutar por aquela terra. Se você está torcendo para esse caipira se vingar, deixa o like agora. Porque no próximo bloco, a dor vai ficar ainda maior antes de melhorar. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Pedro. A pressão vinha de todos os lados, constante, sufocante. O gerente do banco ligou informando que o crédito estava mesmo negado. A prefeitura mandou um fiscal que encontrou problemas na documentação do sítio. E o pior, a própria comunidade começou a virar as costas. No bar do Zé, onde Pedro sempre tomava uma cerveja aos sábados, ouviu a conversa que fingiam não querer que ele escutasse. O rapaz é teimoso demais, disse o dono do armazém. O Rodolfo está oferecendo progresso para a região, empregos, e o Pedro aí segurando tudo por causa de orgulho. Orgulho nada, outro respondeu. É burrice mesmo. Quem recusa esse tanto de dinheiro? Pedro tinha saído sem terminar a cerveja, sem olhar para ninguém. Em casa, Joana percebia o irmão definhar. Não era só o corpo que emagrecia, era a alma. Pedro trabalhava no sítio do amanhecer ao anoitecer, como se o trabalho pudesse calar os pensamentos. Mas à noite, quando parava, o silêncio voltava carregado de dor. Você precisa conversar com alguém, Joana disse numa tarde, enquanto o via consertar uma cerca que nem precisava de conserto. Não tenho nada para falar. Pedro, você não está bem. Eu vejo você... Eu tô ótimo. Ele martelou a madeira com força desnecessária.
O martelo escapou da mão, quase acertando o próprio pé. Pedro ficou parado, respirando pesado, e então desabou. Sentou no chão, as mãos na cabeça. Joana correu até ele, ajoelhou-se ao lado. Mano, eu só queria ser feliz, Joana. A voz dele saiu embargada. Só isso. Ter alguém do lado, construir uma família, não ficar sozinho, era pedir demais? Não era, ela respondeu, segurando as mãos dele. Você não merecia nada disso. Então por que aconteceu? Por que comigo? Joana não tinha resposta. Apenas ficou ali, segurando as mãos do irmão enquanto ele chorava. Um choro que tinha 5 anos de solidão represada, somado à dor fresca da traição. Foi naquela mesma noite que tudo começou a mudar. Joana tinha saído para a vila, dizendo que ia comprar mantimentos, mas, na verdade, tinha marcado um encontro. Na pracinha vazia, iluminada apenas por um poste fraco, ela esperava quando uma mulher se aproximou. Era jovem, talvez uns 25 anos, vestida de forma simples, o rosto marcado por uma expressão de medo e determinação misturados. Você é a irmã do Pedro? A mulher perguntou baixo. Sou. Você é a Camila? A mulher assentiu. Camila era ex-funcionária de Rodolfo Sampaio. Tinha trabalhado no escritório dele por 2 anos até ser demitida há 3 meses, sem explicação. E guardava rancor, muito rancor. Eu tenho o que você pediu, Camila disse, tirando um envelope da bolsa. Mas se alguém descobrir que fui eu, ninguém vai descobrir, Joana garantiu. Eu prometo. Camila entregou o envelope. Dentro havia documentos, impressões de e-mails, contratos. Joana começou a ler ali mesmo, à luz fraca do poste, e a cada linha seus olhos se arregalavam mais. Meu Deus! É pior do que parece, Camila disse. O Rodolfo não quer só a nascente. O projeto dele já tem investidores internacionais, um resort de luxo que vai valer milhões, mas o projeto inteiro depende dessa água. Sem ela, os investidores puxam o dinheiro e ele quebra. Então ele tem que conseguir o sítio do Pedro. Exatamente. E tem mais. Camila apontou para um e-mail específico. Ele já gastou uma fortuna comprando as terras ao redor, fazendo lobby na prefeitura, subornando gente. Ele está endividado até o pescoço. Se esse projeto não sair, ele perde tudo. Joana sentiu uma descarga de adrenalina. Isso significa que ele está tão desesperado quanto a gente. Mas, Camila corrigiu, porque você e seu irmão só têm a perder um sítio, ele tem a perder um império. As peças começavam a se encaixar. A insistência, as ameaças, a própria Marina sendo usada como ferramenta. Rodolfo estava num beco sem saída. Por que você está me dando isso? Joana perguntou. Camila sorriu amargo. Porque ele me demitiu quando descobri sobre as irregularidades. E porque ele ameaçou minha família quando ameacei denunciar. Eu quero ver ele se afundar. Joana apertou o envelope contra o peito. Obrigada. Você não sabe o quanto isso significa. Só não deixa seu irmão fazer besteira. E cuidado, o Rodolfo é perigoso quando encurralado. Joana voltou para o sítio com o coração acelerado. Encontrou Pedro na varanda, olhando o escuro como sempre fazia ultimamente. Pedro, eu preciso te mostrar uma coisa. Ele olhou para ela com cansaço. Joana, se for mais problema, não é problema, é solução. Ela sentou ao lado dele e abriu o envelope. Eu passei os últimos dias investigando o Rodolfo e descobri que ele está muito mais desesperado do que a gente. Pedro pegou os papéis, começou a ler. A cada documento, sua expressão mudava. Surpresa, raiva e, finalmente, algo que Joana não via há dias. Esperança. Ele está falido, Pedro disse, quase sem acreditar. Praticamente. Todo o dinheiro dele está amarrado nesse projeto. Se não sair, ele vira pó. E ele precisa da nossa nascente. Precisa. É a peça central. Sem água não tem resort. Sem resort, os investidores saem. Sem investidores, ele quebra.
Pedro ficou em silêncio, processando. Depois, pela primeira vez em dias, um sorriso pequeno apareceu no rosto dele. Não era um sorriso alegre. Era um sorriso de quem finalmente entendeu o jogo. Então a gente tem poder, ele disse. A gente sempre teve. Você só não sabia. Pedro levantou, começou a andar pela varanda. A cabeça funcionando rápido agora. Se eu não vender, ele quebra. Perde tudo. Sim. E se eu vender, você perde sua casa, sua história, e ele ganha milhões. Pedro parou de andar. Olhou para a terra escura lá fora, a terra que tinha o suor do pai, as lágrimas da mãe. A terra que era tudo que lhe restava de família, além de Joana. Eu não vou vender, ele disse firme, mas também não vou só ficar esperando ele me destruir. Joana franziu a testa. O que você está pensando? Ainda não sei, mas tem que ter um jeito de usar isso. Ele levantou os papéis. Um jeito de virar o jogo. Nos dias seguintes, algo mudou em Pedro. A tristeza ainda estava lá, sim. A mágoa, a solidão. Mas agora havia também determinação. Ele começou a estudar os documentos que Joana tinha conseguido. Fez contas, anotações, traçou planos. Seu Oliveira apareceu num fim de tarde, curioso com a mudança. Rapaz, você está diferente. Eu estou vendo as coisas mais claro, Pedro respondeu. O velho sentou na varanda. O Rodolfo veio aqui? Não, mas mandou recado pelo prefeito. Quer uma reunião. Você vai? Pedro olhou para o horizonte, onde o sol se punha laranja. Vou, mas dessa vez eu vou preparado. Cuidado, menino. Homem rico não gosta de perder. Eu sei. Pedro virou o rosto para o velho. Mas homem pobre não pode ter medo de lutar. A reunião foi marcada para sexta-feira no escritório de Rodolfo, em cima da loja de ração na vila. Pedro foi com Joana. Subiram a escada de madeira com passos firmes. Rodolfo estava sentado atrás de uma mesa grande, cercado de papéis, ar-condicionado ligado. Parecia um rei no trono, mas Pedro agora via diferente. Via um homem desesperado tentando parecer poderoso. Pensei que você não viria, Rodolfo disse sorrindo. Eu vim ouvir sua proposta final. Rodolfo se animou. Ótimo, rapaz, você está fazendo a escolha certa. Olha, eu dobrei o valor. Ele empurrou um papel pela mesa. Isso aqui dá para você comprar 3 sítios em outra região. Pedro olhou o número. Era muito dinheiro. Dinheiro que mudaria a vida dele. Mas então olhou para Joana, que assentiu de leve, encorajando. Eu tenho uma contraproposta, Pedro disse. Rodolfo franziu a testa. Contraproposta? Eu não vendo o sítio, mas alugo o acesso à nascente. O silêncio caiu no escritório. Rodolfo piscou confuso. Aluga? Isso. Você pode usar a água para o seu projeto, mas a terra continua minha. E você paga pelo uso, todo ano, um valor que eu ainda vou definir. Rodolfo se inclinou para trás na cadeira, estudando Pedro com olhos estreitos. Você está querendo me chantagear? Não, eu estou oferecendo uma solução. Você consegue o que precisa, eu mantenho minha terra, todo mundo ganha. E por que eu aceitaria isso? Pedro colocou as mãos na mesa, olhando direto nos olhos de Rodolfo. Porque você não tem escolha. Eu sei da sua situação. Sei que você está endividado. Sei que seus investidores estão cobrando. Sei que sem essa nascente, seu império desmorona. A máscara de Rodolfo caiu. A expressão dele mudou de confiança para raiva. Quem te contou isso? Não importa. Importa que agora eu sei jogar também. Rodolfo se levantou bruscamente. Você acha que pode me ameaçar? Seu caipira insignificante? Eu não tô te ameaçando. Pedro respondeu calmo. Tô te dando uma saída. Você aceita o aluguel ou eu fecho a nascente para todo mundo. E aí a gente afunda junto. Só que eu já tô no fundo. Você que tem muito a perder. A tensão no ar era palpável. Rodolfo apertou os punhos, a mandíbula tensa.
Por um momento pareceu que ia partir para a violência, mas então respirou fundo. Você não sabe com quem está mexendo. E você também não, Pedro respondeu. Você acha que eu sou só um caipira burro, mas caipira burro não sobrevive na roça. A gente aprende a lutar desde cedo. E quando encurrala a gente morde. Joana observava tudo com o coração acelerado. Nunca tinha visto o irmão daquele jeito. Forte, firme, perigoso. Rodolfo voltou a sentar, passando a mão no rosto. Quanto você quer? Vou pensar. E você tem 3 dias para aceitar ou recusar. Depois disso, eu fecho a nascente para sempre. Pedro se levantou, Joana atrás dele. Na porta, ele parou e olhou para trás. Ah, e Rodolfo, pode esquecer a Marina. Ela fez a escolha dela. Agora vai ter que viver com as consequências. Eles saíram, desceram a escada em silêncio. Só quando chegaram na caminhonete que Joana soltou a respiração. Meu Deus, Pedro, você foi... Eu sei. Ele encostou a cabeça no volante tremendo. Eu estava apavorado por dentro. Mas você não mostrou. Porque não podia. Aquele homem só respeita a força. Joana abraçou o irmão. Eu estou orgulhosa de você. Pedro não respondeu. Apenas dirigiu de volta para casa, sentindo algo novo crescendo no peito. Não era felicidade ainda, mas era algo parecido com dignidade. E dignidade ele estava aprendendo, valia mais do que qualquer dinheiro. Agora eu te pergunto, você conseguiria perdoar uma traição dessas? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque histórias humanas e emocionantes como essa a gente traz toda semana. E pode ter certeza, o final vai te deixar sem palavras. Os 3 dias passaram devagar, cada hora carregada de tensão. Pedro não sabia se Rodolfo aceitaria a proposta ou se partiria para medidas mais drásticas. Joana insistia para ele ter cuidado, mas Pedro estava determinado. Tinha cruzado uma linha e não havia mais volta. Na manhã do 3º dia, Pedro acordou com barulho de carros subindo a estrada. Muitos carros. Olhou pela janela e sentiu o estômago gelar. Não era só Rodolfo. Eram pelo menos 5 veículos, incluindo a caminhonete da prefeitura. Joana, ele chamou, tenso. Ela apareceu correndo, viu a movimentação e empalideceu. Ele trouxe reforço. Pedro saiu para a varanda. Rodolfo desceu do carro com o prefeito Augusto, um advogado de terno, 2 capangas grandalhões e, para a surpresa de Pedro, Marina. Ela estava diferente. Magra demais, olheiras fundas, cabelo sem cuidado. Quando os olhos dela encontraram os de Pedro, ela desviou rapidamente, envergonhada. Bom dia, Pedro, Rodolfo disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Trouxe algumas testemunhas para a nossa conversa final. Eu não chamei reunião, Pedro respondeu, descendo da varanda. Mas eu sim. Rodolfo fez um gesto e o advogado abriu uma pasta. Verá, rapaz, eu pesquisei a situação legal do seu sítio e descobri algumas irregularidades. Pedro sentiu o chão tremer. Que irregularidades! O advogado, um homem magro de óculos, começou a ler de forma monocórdica. Ausência de licença ambiental para uso da nascente, cerca construída invadindo área de preservação permanente, falta de regularização fundiária completa. Isso é mentira, Joana cortou. Meu pai tinha tudo regularizado. Tinha, Rodolfo enfatizou, mas as leis mudaram. E agora, tecnicamente, você está operando ilegalmente, Pedro. O prefeito Augusto, claramente desconfortável, deu um passo à frente. Pedro, eu não queria chegar nisso, mas o Rodolfo tem razão. Se eu não agir, a prefeitura pode ser processada por negligência. Negligência? Pedro sentiu a raiva ferver. Vocês são coniventes, estão todos no bolso dele. Cuidado com as acusações, o advogado alertou friamente. Rodolfo levantou a mão, fingindo ser conciliador.
Olha, Pedro, não precisa ser assim. Eu vim aqui oferecer uma última chance. Você vende o sítio pelo valor que eu ofereci. Eu cuido de toda a papelada e você sai limpo, sem processos, sem multas, sem dor de cabeça. E se eu recusar? Rodolfo sorriu, mas era um sorriso de predador. Aí eu vou ter que tomar medidas legais, interdição do sítio, multas pesadas, possivelmente até processo criminal por crime ambiental. Você vai perder a terra de qualquer jeito, só que sem receber nada. Pedro olhou para cada um deles. O prefeito covarde, o advogado mercenário, os capangas intimidadores e Marina, parada ali como uma estátua de culpa. Vocês vieram aqui me ameaçar na minha própria casa, Pedro disse, a voz baixa, mas carregada de fúria contida. Viemos te salvar de você mesmo, Rodolfo corrigiu. Foi quando Joana deu um passo à frente. E se a gente tiver provas de que você suborna autoridades, Rodolfo, que você falsifica documentos, que você está usando gente da prefeitura para perseguir quem não te obedece? O sorriso de Rodolfo vacilou. Que provas? As que eu consegui com a Camila, sua ex-funcionária. O rosto de Rodolfo mudou completamente, vermelho de raiva. Aquela vadia. Cuidado, Pedro cortou. Agora é você quem está fazendo acusações perigosas. Rodolfo respirou fundo, tentando se recompor. Mas o estrago estava feito. O prefeito olhou para ele com desconfiança. O advogado pigarreou, desconfortável. Mesmo com provas, Rodolfo disse por fim, você não ganha nada, porque eu ainda posso te destruir socialmente. E já comecei. Ele fez um sinal, e Marina deu um passo à frente, os olhos baixos. Marina vai dar uma entrevista para o jornal regional, Rodolfo continuou, contando como você era um homem controlador, violento, que ela teve que fugir de você. Como você ameaçava ela. Pedro ficou gelado. Isso é mentira. Claro que é, Rodolfo disse tranquilo. Mas quem vai acreditar? O caipira rejeitado ou a professora assustada? Marina estava chorando agora, silenciosa. E foi quando ela fez algo que ninguém esperava. Levantou a cabeça e disse, a voz trêmula mas firme, eu não vou fazer isso. Rodolfo virou bruscamente. O quê? Eu não vou mentir mais. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu já fiz coisa demais que eu me arrependo. Mas isso não. Mentir desse jeito, destruir a vida dele de vez, eu não vou. Marina! Rodolfo começou, a voz perigosa. Você me usou! Ela explodiu. Me pagou para enganar um homem inocente. Me fez acreditar que depois a gente ia ficar junto, que você me amava. Mas era tudo mentira. Você só queria a terra dele. O silêncio caiu como bomba. O prefeito deu um passo atrás. O advogado fechou a pasta rapidamente. Marina virou-se para Pedro, o rosto destruído. Pedro, eu sinto muito mesmo. No começo era só trabalho, mas aí eu comecei a gostar de você de verdade. E quando percebi, já era tarde demais. Eu já tinha feito tanta coisa errada que não sabia como voltar atrás. Pedro não respondeu, não tinha palavras. Eu não te mereço, Marina continuou soluçando. E eu sei que você nunca vai me perdoar, mas pelo menos eu não vou continuar sendo instrumento dele. Ela apontou para Rodolfo. Ele é um monstro e eu fui idiota de acreditar nele. Rodolfo tentou agarrar o braço dela, mas Marina se desvencilhou. Não encosta em mim. Você vai se arrepender. Eu já me arrependo, Marina gritou. Todo dia eu me arrependo de ter aceito seu dinheiro, de ter enganado o Pedro, de ter acreditado que você prestava. Ela saiu correndo em direção à estrada, aos prantos. Um dos capangas deu um passo para ir atrás, mas Rodolfo levantou a mão, parando. O empresário olhou para Pedro com ódio puro. Isso não acabou. Acabou sim, uma voz disse atrás de todos. Era seu Oliveira, acompanhado de mais 5 homens da comunidade. Trabalhadores rurais, vizinhos, gente simples, mas de postura firme. O que vocês querem? Rodolfo perguntou, tentando soar autoritário, mas falhando. Seu Oliveira caminhou devagar até ficar ao lado de Pedro.
A gente veio dizer que Pedro não está sozinho. Você pode ter dinheiro, pode ter advogado, pode ter prefeito no bolso. Mas aqui, nessa terra, quem manda é a comunidade. E a gente não vai deixar você roubar o sítio do menino. Os outros homens assentiram, formando uma barreira silenciosa, mas intimidadora. Rodolfo olhou ao redor, vendo que tinha perdido. O prefeito já estava recuando para o carro. O advogado guardava os papéis apressadamente. Vocês vão se arrepender, Rodolfo disse, mas a voz saiu sem convicção. Talvez, seu Oliveira respondeu, mas pelo menos a gente vai dormir em paz. Rodolfo entrou no carro e foi embora, seguido pelos outros veículos. A poeira levantou na estrada, e quando assentou, Pedro ainda estava parado, processando tudo. Joana abraçou o irmão. Acabou, mano. Você ganhou. Mas Pedro não sentia vitória. Olhou para a estrada por onde Marina tinha ido, pensou em tudo que acontecera e sentiu apenas cansaço. Eu não ganhei nada, ele disse baixo. Só não perdi tudo. Seu Oliveira colocou a mão no ombro dele. Às vezes, rapaz, não perder já é vitória. Os dias que se seguiram foram estranhos. A notícia da virada se espalhou pela vila. Rodolfo tentou ainda pressionar, mas as provas que Joana tinha conseguido começaram a vazar. Logo, investigação abriu na prefeitura. O projeto do resort desmoronou quando os investidores souberam dos problemas legais. Um mês depois, Rodolfo Sampaio deixou a região, falido e humilhado. O empresário poderoso tinha virado apenas mais um homem que tentou demais e perdeu tudo. Marina nunca mais voltou ao sítio. Pedro soube que ela tinha pedido transferência para outra cidade. Parte dele sentia pena dela, outra parte sentia alívio. Mas a maior mudança veio de dentro. Uma tarde, Pedro estava na nascente, o lugar que tinha causado tanta dor quando teve uma ideia. Chamou seu Oliveira e mais alguns vizinhos. Eu quero fazer uma coisa, Pedro disse. Quero dividir o acesso à água. Seu Oliveira franziu a testa. Como assim? Essa nascente dá água para muito mais gente do que só eu. Quero fazer um sistema de canalização que leve água para a comunidade inteira. De graça. Os homens olharam uns para os outros, surpresos. Rapaz, isso é muita generosidade, um deles disse. Não é generosidade, Pedro respondeu. É entender que a terra não é só minha, é nossa, de todo mundo que vive aqui, trabalha aqui, sobrevive aqui. A notícia se espalhou. Em 2 semanas a comunidade se juntou. Homens cavaram valas, mulheres preparavam comida, jovens carregavam canos. Era um mutirão como não se via há anos. E quando o sistema ficou pronto, quando a água começou a correr para todas as casas da região, algo mágico aconteceu. A comunidade se uniu de um jeito que nunca tinha estado antes. Pedro não ficou rico, não vingou Rodolfo de forma cruel, não recuperou Marina, mas fez algo maior. Transformou sua dor em propósito, sua perda em legado. Joana, vendo o irmão organizar a inauguração do sistema de água, sorriu orgulhosa. Você sabe que poderia ter vendido tudo e sido rico, né? Eu sei, Pedro respondeu. Mas riqueza não paga solidão e comunidade não tem preço. 3 meses depois, na festa de inauguração oficial do sistema de água, Pedro estava na varanda do sítio, vendo as famílias celebrarem, quando uma mulher se aproximou. Era Ana Clara, a filha do seu Oliveira, que tinha voltado da capital após terminar faculdade de agronomia. Seu Pedro, ela disse tímida, eu queria agradecer pessoalmente. Meu pai me contou tudo que o senhor fez. Pedro deu um sorriso pequeno. Eu só fiz o certo. Foi mais que isso. Ela olhou para a festa, para a água correndo, para as crianças brincando. O senhor podia ter escolhido raiva. Escolheu amor. Pedro olhou para ela, cabelo preto amarrado, olhos brilhantes, sorriso sincero. E pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente no peito. Não era paixão ainda, mas era possibilidade. Quer um café? Ele ofereceu. Ana Clara sorriu.
aceito. E ali, na varanda daquele sítio que quase foi roubado, que quase foi perdido, que quase destruiu um homem, começou algo novo, pequeno, frágil, mas verdadeiro. Porque Pedro tinha aprendido a lição mais importante. A maior vingança contra quem te trai não é destruir quem te machucou, mas construir algo tão bonito que a traição vira apenas um capítulo, não a história inteira. E aí está, a prova de que a maior vitória nem sempre é a vingança. Às vezes, é a liberdade de escolher quem você quer ser depois da dor. Pedro não destruiu Rodolfo por ódio. A ganância do próprio empresário fez isso. Ele não humilhou Marina publicamente. Ela mesma se redimiu na hora certa. O que Pedro fez foi transformar o que tinha de mais valioso, a nascente que todos queriam, em algo que serviu a todos. E nisso, ele não só salvou sua terra, salvou sua alma. O que você achou dessa reviravolta? Esperava que ele doasse a água para a comunidade? Conta nos comentários. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa lembrar que a gente pode ser maior que qualquer traição. A próxima história já está te esperando. Até lá!